Muito bom dia, minha turma do segundo ano. Tudo bom com vocês? Vejam bem, estamos iniciando mais uma aula nesta manhã de terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e a nossa aula agora é de Geografia. O que será que nós vamos estudar na nossa aula de hoje? Estão curiosos? Atividades produtivas, recursos naturais e impactos ambientais. Ou seja, vamos falar sobre a nossa agricultura, sobre as plantações, sobre o desmatamento, principalmente, e a poluição. Então, ficou interessado nesses assuntos? Então vem comigo. A nossa habilidade a ser explorada hoje é descrever as atividades produtivas, extrativas, agropecuárias e industriais de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais. Ou seja, vamos descrever as atividades e também vamos saber identificar os locais e os impactos ambientais. Tá certo? Então, começando. A agricultura é uma atividade milenar que primariamente visa a produção de alimentos, como vocês estão observando nas duas imagens ali, onde nós estamos vendo pessoas cultivando o próprio alimento. Então, a agricultura, ela é uma atividade milenar, ou seja, ela já vem sendo utilizada há milhões de anos. E aí, as pessoas inicialmente começaram produzindo, cultivando para o seu próprio consumo. Depois foi que decidiu vender para outras pessoas. E aqui a gente vê a produção de alimentos. No caso, a alface, a cebola, o coentro. Isso é muito comum. Esses que eu falei para vocês são muito comuns nas hortas, principalmente as hortas comunitárias. E aí você percebeu que nós temos impactos da produção agrícola. Vamos verificar que impactos são esses? Mas primeiramente, quais alimentos estão sendo cultivados nas imagens ao lado? Vocês lembram quais foram os 3 alimentos que eu falei para vocês que estavam sendo cultivados nestas duas imagens? Quem lembrou? E aí? O primeiro alimento que eu falei para vocês foi a alface. O segundo alimento que eu falei para vocês que é cultivado ali, olha só, é a cebola. E o terceiro alimento, qual foi? Sempre vem junto com a cebola, chamada até de cheiro verde. O outro é o coentro. Então, esses 3 alimentos são os que estão nas imagens ao lado. E estão sendo cultivados: alface, cebola e coentro. Desde a pré-história, a humanidade utiliza os frutos da produção agrícola. O que mudou foi a maneira como os agricultores cultivam a terra. Então, pré-história é quando as pessoas viviam nas cavernas. E aí, desde que eles viviam nas cavernas, eles produziam seus próprios alimentos. E à medida que o tempo foi passando, foi mudando a forma de produzir seus alimentos. Primeiro, só plantavam para poder consumir, para o seu próprio consumo. Depois decidiram vender. Foi como eu falei para vocês. E aí, a maneira de produzir, de cultivar os alimentos, mudou. Olha, vocês lembram que nas primeiras imagens estavam ali as pessoas cultivando o seu alimento, cuidando. E agora, o que você está observando? Você está vendo
tratores, pessoas jogando agrotóxico, ou seja, jogando veneno nas plantações. Para quê? Para matar os insetos, matar os pesticidas. Então, assim, a forma de cultivo mudou. E aí, o que acontece? Os produtos não chegam mais à nossa casa tão saudáveis como antes. Principalmente aqueles que você compra no supermercado. Por isso que é sempre bom termos uma horta em casa, por menor que ela seja. Olha que a pergunta que eu faço a vocês agora. Observando as imagens ao lado, o que mudou de forma negativa na agricultura? Eu aproveitei e peguei uma imagem lá do início e outra que eu acabei de mostrar para vocês. O que mudou de forma negativa na agricultura? A gente sabe que às vezes acontece mudanças de forma positiva, outras vezes acontece de forma negativa. Quais foram as questões negativas que mudaram na agricultura? Olha aqui, a poluição dos alimentos e do meio ambiente. Então, a partir do momento que as pessoas deixam de cultivar o seu próprio alimento ali, sem colocar nenhum agrotóxico, e passa a utilizar os agrotóxicos, que são os venenos, os alimentos acabam ficando contaminados. Nós, consequentemente, vamos comer e ingerir alimentos contaminados também. E termos no futuro problemas de saúde. Outra situação agravante, que é negativa, é que a partir do momento que se coloca um agrotóxico na terra, nas plantações também, o que vai acontecer? O solo vai ficar contaminado. Quando vier uma chuva, vai levar aquela contaminação para os rios, ou seja, os animais que vivem na terra, os animais que vivem nos rios, vão ser contaminados, vão acabar morrendo, consequentemente. E tudo isso são fatores negativos. A inovação nas técnicas produtivas e a utilização de insumos para melhorar a produtividade e diminuir as perdas por causas naturais provocaram significativos impactos no meio ambiente. Então, à medida que o tempo passou, as pessoas deixaram de trabalhar ali fazendo o trabalho braçal, trabalhando com as mãos, e passaram a utilizar técnicas produtivas, ou seja, colocar meios de transporte para fazer o trabalho braçal, substituindo o homem. Imagina, vocês viram na imagem anterior vários homens com uma bomba nas costas jogando agrotóxico na plantação. Aqui nesta imagem, você vê o quê? Apenas um trator, aí vai precisar apenas de um homem para dirigir o trator, enquanto que ele, olha só, olha a imensidão que nós vamos ter da área que está sendo ocupada e está sendo jogado agrotóxico. Então aqui, olha só, tirou de cena várias pessoas que poderiam estar trabalhando. Ou seja, consequentemente, o que aconteceu? Deixou de ser contratado várias pessoas e substituiu por um trator. E aí vai gastar bem menos, né, com a mão de obra. O dono dessa fazenda aqui vai gastar bem menos com serviços
Por quê? Porque agora tem apenas um homem para trabalhar. E aí diminui a quantidade de pessoas e aumenta também a produção. Por quê? Porque aqui pega uma área para jogar os agrotóxicos com mais rapidez. Vamos lá. O que aconteceu com o uso de máquinas na agricultura? Vocês sabem? Vejam bem o que aconteceu. Aumentou a produtividade e reduziu custos de produção, mas também trouxe impactos ambientais. Ou seja, estão vendo aqui, ó, outro trator fazendo a colheita. Aquele outro da imagem anterior, ele estava jogando agrotóxico para poder matar os insetos, as pragas que chegam até as plantações. Aqui está sendo feita a colheita. Então, o que muda com isso? Aumenta a produtividade, ou seja, vai colher tudo mais rápido. E reduz os custos de produção, ou seja, não vai contratar pessoas para fazer aquela colheita ali. Por quê? Porque o trator vai colher mais rápido com a colhedeira. Mas também trouxe impactos ambientais. Trator é movido a quê? A óleo. À medida que vai fazendo a colheita, vai jogando fumaça no ar e aí vai poluir o nosso meio ambiente. Não é mesmo? Nós, consequentemente, vamos receber essa poluição em nossas casas, vamos ficar cansados, ter problemas de respiração. Olha aí os problemas ambientais chegando por conta da produção feita lá na agricultura. Olha ali que imagem impactante agora. Agricultura e meio ambiente. Olhem só. O desmatamento da área a ser cultivada constitui talvez o primeiro impacto da produção agrícola. O terreno a ser cultivado precisa estar limpo para que se possa fazer a preparação do solo e o plantio das sementes e mudas. Olha aí. Toda essa área desmatada, ela vai ser utilizada para plantação. Para isso, a partir do momento que desmata, já está tendo aí um grande problema. Desmatamento. Depois que você derruba a mata, o que vai fazer? Vai colocar fogo. Isso, a queimada vai fazer o quê? Vai fazer a poluição do meio ambiente. Começa a partir daí o problema, porque o nosso solo e o nosso ar vão ficar poluídos. Vai matar animais, vai trazer problemas de saúde para a gente. Então, a agricultura, ela traz esses sérios problemas para a nossa vida e também para o nosso planeta. Outra imagem aqui, ó, impactante. Estão observando a situação dela? Toda uma área que já foi desmatada e queimada. Então, olha aqui a outra. E essas áreas desmatadas, queimadas, vão servir para quê? Para o plantio da agricultura. Depois que se planta, vai continuar a poluição, porque vocês viram, vai jogar agrotóxicos, vai poluir o solo, vai poluir o ar e também as nossas águas. Consequentemente, vai matar mais animais. E nós também vamos sofrer com sérios problemas de saúde. Olha aqui o que nós temos nessas duas imagens. Nós temos tratores fazendo o arado da terra, que é cortando a terra para poder acontecer o plantio, e aqui outro trator com a colhedeira, fazendo a colheita da cana-de-açúcar.
Com a mecanização da agricultura, o que aconteceu? E aí? A mecanização é a utilização de meios de transportes, de máquinas. Mecanização vem das máquinas. O que aconteceu? Vocês lembram o que aconteceu? Diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando e aumentou a produção, mas aumentou a poluição do ar e do solo. Também aumentou a poluição da água, né? Não vamos deixar isso passar. Então, aqui você vê, a partir do momento que o chão, o nosso solo, fica exposto, porque não tem mais as matas para cobri-lo, aquela área foi desmatada. Então, ele já começa a sofrer. Ele começa a perder suas vitaminas, seus nutrientes. Depois são jogados agrotóxicos, que vai poluir mais ainda. E quando vem a colheita, vai a poluição para o solo, por conta do óleo que é queimado para poder fazer os tratores se locomover. Quando vem as chuvas, que leva esses agrotóxicos para a água, polui a água também. Como a gente já explanou bastante isso na nossa aula de hoje. Poluição dos solos e da água por causa de insumos agrícolas, como adubos químicos e agrotóxicos, etc. Quando a lavoura recebe a chuva ou é irrigada, esses insumos podem escoar para os rios, contaminar os solos e o lençol freático. Ou seja, olha ali, quando uma pessoa passa pela plantação jogando agrotóxico, ele vai fazer o quê? Ele vai contaminar o solo, como a gente já explanou bastante. E aí, depois, a lavoura vai receber a chuva. Depois que, aqui ó, jogou o agrotóxico, veio uma chuva. Logo após, ou dias depois, não importa quando vier a chuva, vai levar esse agrotóxico ou parte dele para dentro do solo, para os rios ou para o lençol freático, que é a camada de água que tem embaixo da terra. E quando... Ah, professor, mas tem lugares que demora muito chover. Sim. Aí tem a questão das plantações que são irrigadas com aquele sistema de água canalizada, que fica jogando água, ó, com as torneirinhas que ficam girando, lembram? Pois é, ali também faz com que a água que é utilizada na irrigação leva os agrotóxicos, os poluentes para o rio, para o lençol freático e para o solo, contaminando todos eles ainda. Olha aqui novamente, outro trator com uma grande extensão jogando agrotóxicos na plantação. Estão vendo? As técnicas aplicadas à agricultura, como a utilização de agrotóxicos, podem causar impactos ao meio ambiente seríssimos, como a gente já viu, que é a poluição. Essa terra aqui, com o tempo, ela acaba se tornando uma terra morta, que não tem nem sequer mais capacidade para ser utilizada para plantação. De tanto receber agrotóxico, ela cansa e diz: chega, não aguento mais, não consigo mais produzir alimentos. Aí tem que parar de utilizar aquela área. E aí vai para onde? Aí eles vão utilizar outras áreas para contaminar também. É por isso que você vê na televisão, nos jornais, sempre falar de desmatamento. Por quê? Porque estão sempre procurando novas áreas para desmatar.
Diminuição da biodiversidade por causa do uso de agrotóxicos, que são os pesticidas, que muitas vezes são pulverizados por aviões e atingem as áreas vizinhas, matando assim animais e plantas. O desmatamento também contribui para a diminuição da biodiversidade. Observem aqui. Olha aqui duas imagens bem interessantes para que vocês possam observar. Quando jogam agrotóxico numa área, se um pássaro vai lá e ele consome um alimento que recebeu um agrotóxico, o que vai acontecer? Ele vai se contaminar e ele chega à morte. O agrotóxico foi levado pela chuva, chegou ao rio, o que acontece? Mata os peixes e todos os seres vivos que estão ali no rio. Também tem outro detalhe. Tem uma área de desmatamento utilizada para plantação e às vezes não é utilizado os tratores, é utilizado aviões. O avião passa jogando o agrotóxico por cima da área. Só que aí o que acontece? Vem o vento e leva parte desse agrotóxico para uma área próxima que tem muitos animais. Uma área que não foi desmatada. Leva para lá e os animais acabam se contaminando e, consequentemente, acabam morrendo também. Erosão causada pela irrigação e manejo inadequado dos solos. A retirada da cobertura vegetal que protege o solo também contribui para que surjam erosões. Além disso, a retirada da mata ciliar para o plantio pode ocasionar o assoreamento dos rios. Observem, meus queridos. Aqui, essas duas imagens mostram que uma área foi desmatada. A partir do momento que a área é desmatada, que a terra fica desprotegida de mata, se vier uma chuva, vai levar a terra para dentro da água, ou seja, vai contaminar. A terra vai tirar o espaço da água que passa ali pelo rio. Ou seja, a terra vai lá para o fundo do rio e vai fazer o quê? Vai fazer ele ir perdendo a sua profundidade. O rio vai ficando mais raso cada vez mais e assim os peixes vão perdendo seu espaço lá dentro do rio. Outras vezes acontece, olha só, o assoreamento, ou seja, barreiras de terra acabam caindo, que é a erosão. E isso tudo é prejudicial ao meio ambiente. Exaustão dos mananciais de água doce. O maior responsável pelo consumo de água doce é a atividade agrícola. Ela corresponde por mais da metade do consumo. Em tempos de diminuição crescente de rios e córregos limpos, essa é uma questão preocupante. Então, aqui, vejam bem, dentro da agricultura, utiliza-se muita água. O que acontece? Quanto mais água se utiliza nas plantações, menos água doce vamos ter no planeta. Ou seja, vai chegar um tempo em que as pessoas vão brigar por água. Vão estar ali todas morrendo de sede. E aí, o que acontece? Tem que buscar novas alternativas, né, minha gente? Porque a água que está sendo utilizada aqui está sendo retirada de algum local. E aquela está sendo poluída. E depois, como é que vai fazer para despoluir para chegar até a gente novamente? Apesar de existirem muitas questões relacionadas com a produção agrícola e os impactos por ela causados ao meio ambiente,
tem havido uma crescente preocupação com essa questão. Estudos e criação de técnicas que buscam diminuir os impactos ao meio ambiente são cada vez mais comuns, como o reuso da água na agricultura e o incentivo à produção de alimentos e matéria-prima por meio da agricultura orgânica, além de incentivo à diminuição de fertilizantes e defensivos biológicos. Essas iniciativas alimentam a esperança de que a produção agrícola possa ter uma convivência mais amistosa com o meio ambiente. Ou seja, já estão buscando novas técnicas, novos meios para diminuir a poluição e incentivar, no caso, a agricultura orgânica, que é aquela sem jogar agrotóxico para poluir o meio ambiente. E o extrativismo é uma atividade caracterizada pela retirada de recursos do meio ambiente, tais como metais, rochas, petróleo, gás natural, vegetais, entre outros. O extrativismo foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil, através da exploração do pau-brasil pelos colonizadores portugueses. Dessa árvore é extraído um pigmento avermelhado utilizado no tingimento de tecidos, ou seja, o extrativismo é uma atividade que tira recursos da natureza. Pega as árvores, derrubam para ser feito o quê? Madeira, para ser feito cadeiras de madeira, mesas, guarda-roupas. Também da natureza é tirado o quê? Metais para a construção, rochas também, o petróleo para fazer o combustível. Também é tirado o gás natural para que se possa utilizarmos principalmente na cozinha. Vegetais, no caso dos alimentos, e vários outros, até também as pedras preciosas, como o ouro, o diamante, a esmeralda, para poder fazer a comercialização, tá certo? Então, tudo isso é retirado e muitos, quase todos, não estão nem um pingo preocupados com o nosso meio ambiente, tá certo? Meus queridos, a nossa aula de geografia chegou ao fim, espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a nossa próxima aula. Tchau!